Abra comigo a sua Bíblia. Aleluia. Livro de Números. Abra comigo a sua Bíblia, livro de Números, capítulo de número 11. Números, capítulo 11. Glória ao nome do Senhor Jesus que está no nosso meio. Quero compartilhar uma palavra que Deus tem assentado no meu coração neste dia, juntamente com a igreja do Senhor, neste culto. Como já foi dito, a última ceia de 2025, se Jesus não voltar antes, nós entraremos no ano de 2026, mas se Jesus voltar, a gente vai celebrar a ceia na glória. Bom se Jesus voltasse antes dessa ceia terminar. Bom se Jesus voltasse antes dessa ceia terminar. Aleluia. Estejamos preparados. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 11 do livro de Números, versículo 25. 11, versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem, Ele falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram dois homens. O nome de um era Eldade e o nome do outro Medade. E repousou também o Espírito sobre eles, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Fecha os teus olhos. Ó Pai, que a Tua palavra, ela venha falar aos nossos corações, aquilo que o Teu Espírito deseja e quer transmitir, que seja comunicado ao nosso coração, ao nosso espírito nesta noite, e que através do Senhor que está presente neste lugar, através do Teu Espírito, sejamos então ministrados poderosamente, e que o Senhor nos encha, Pai, que o Senhor desça sobre nós com a Tua glória, com a Tua unção e com o Teu poder. Assim oramos no nome de Jesus, amém. Dois personagens me saltam nesse texto que nós lemos. Um deles se chama Eldade, o outro se chama Medade. Na narrativa bíblica, nós vamos ver que o Senhor que conduzia o seu povo pelo deserto, o Senhor que levantara a Moisés para poder guiar, para poder conduzir Moisés, que é conhecido como libertador, aquele que através dele o Senhor retirara com mão forte da escravidão do Egito, aqueles que tinham uma promessa e os fez caminhar, os fez peregrinar em meio ao deserto, mas que em todo o tempo, em meio ao deserto, eles estiveram debaixo do cuidado, debaixo da proteção de Deus. Em meio ao deserto, em todo o tempo, eles foram sustentados, guardados, alimentados pelo poderoso Deus, o mesmo que com mão forte os retirara do Egito. Em alguns momentos nós vamos ver aquele povo se lembrando do Egito, aquele povo murmurando contra Deus, mesmo desfrutando do cuidado, da proteção, da provisão, do sustento de Deus.
alguns capítulos antes, nós vamos ver o Senhor falando com o seu povo, o Senhor os guiando, nós vamos ver o Senhor se manifestando no meio do seu povo. Experiências que eles viviam, experiências que eles viveram, que seria suficiente para eles nunca mais murmurarem contra Deus. Mas como o próprio Senhor Deus os conhecia e sabia que eles eram um povo teimoso, um povo com um coração duro, de tempo em tempo eles se rebelavam contra Deus. E aqui no capítulo 11, no começo, vai estar dizendo que por conta do vulgo, por conta daqueles que não eram hebreus, daqueles que não eram do povo de Deus, mas que subiram do Egito juntamente com eles, eles passaram a se rebelar e a murmurar contra o Senhor. Caminhar com quem não tem a promessa de Deus, caminhar com quem não tem convicção de quem é Deus, caminhar com quem não serve a Deus, em algum momento fará com que sejamos influenciados, porque o ser humano é um ser influenciável. Eles então murmuram contra Deus, eles se lembram do que tinha no Egito e não conseguiam olhar para o que eles estavam desfrutando no momento. Eles se lembravam do que tinha lá, mas não se lembravam que era um tempo de escravidão, um tempo de serviço pesado, um tempo em que o jugo, a opressão do faraó estava sobre eles. E eles não conseguiam enxergar que Deus estava cuidando deles dia após dia, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que cuida do seu povo. O nosso Deus é um Deus que cuida de nós. O nosso Deus é um Deus que cuida da sua casa, da sua família. O nosso Deus é um Deus que tem zelo por aqueles que temem a Ele. O nosso Deus é um Deus que é fiel. Aleluia. E eles então tinham dificuldade de enxergar o cuidado de Deus. Parece conosco que em algum momento de prova, algum momento de adversidade, a gente tem dificuldade de reconhecer o quão bom tem sido o nosso Deus para conosco. Mas eu venho te ajudar a lembrar que se você está aqui neste culto, nesta última ceia, é só por causa do cuidado de Deus. Se você chegou até aqui no dia de hoje, não é porque você fez alguma coisa, não é porque você tem algum mérito, não é por causa do favor, da bondade, da misericórdia e da graça de Deus sobre nós. Antes de abrirmos a nossa boca para murmurar, para reclamar de algo que estamos querendo, lembremos-nos de que estamos vivendo do cuidado de Deus. Vivemos da bondade de Deus, vivemos da fidelidade de Deus sobre nós. Eles tinham essa dificuldade e eles então se levantaram contra Deus, reclamando do maná, reclamando daquilo que Deus dava para eles diariamente, a porção diária. Às vezes nós somos ansiosos, queremos tudo para a mesma hora, para o mesmo dia, e a ansiedade é isso, ela é crise daquilo que está no futuro, que a gente quer no momento, mas o meu Deus tem a porção de cada dia. Você pode olhar para este irmão ou esta irmã que está do seu lado e dizer para Deus: cuida de você a cada dia. O Senhor Jesus ensinou: olha, não andeis inquietos, preocupados com coisa alguma. Ele falou isso porque Ele nos conhece, Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe que a gente é preocupado com as coisas do amanhã, ansiosos com o que vai acontecer, mas Ele diz assim: ó,
não vos inquieteis, não vos preocupeis. Olha, eu cuido das aves do céu, eu vou cuidar de vocês. Eu cuido da erva do campo, eu vou cuidar de vocês. O Senhor, Ele diz, Jesus diz, eu cuido de vocês. Não são as nossas preocupações que fará com que algo sobrenatural aconteça, não, é o cuidado de Deus que vai sobressair sobre nossas vidas. Então, quando se angustiar, quando se preocupar com o amanhã, lembre-se, até aqui o Senhor me sustentou. Diga, até aqui o Senhor me ajudou. E ó, o Deus que cuidou de você até aqui, Ele não mudou. O Deus que sustentou você até aqui, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele diz na sua palavra, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. A sua essência de fidelidade não muda. Aquieta o teu coração, não se aflija, não se preocupe. O meu Deus está cuidando de você. Mas eles tinham dificuldade disso, de enxergar. E aquilo fez com que para Moisés se tornasse um fardo, um peso, o exercício do seu ministério. E o Senhor Deus, Ele fala com Moisés. O Senhor Deus, Ele chama Moisés para que Ele separasse dentre o povo, aquele numeroso povo, 70 homens, 70 líderes, 70 anciãos, homens que tinham boa reputação, homens que exerciam uma liderança entre o povo. Eles foram separados, eles foram reunidos, eles foram escolhidos dentre o povo. Porque o Senhor Deus disse a Moisés que tiraria do Espírito que estava sobre ele. Aqui nos mostra uma verdade do Velho Testamento, que o Espírito Santo, ele era dado por porções. O Espírito Santo, ele se manifestava para alguma ação específica, e depois ele se retirava. O Espírito Santo se apoderava de profetas, se apoderou de reis e sacerdotes, e depois ele se retirava. O Espírito Santo na velha aliança trabalhava diferente da maneira com a qual nós temos o privilégio de viver hoje. Porque a palavra diz em João que Ele não dá o seu Espírito por medida mais. Mas como profetizou Joel, nos últimos dias, e nos últimos dias os últimos dias da igreja, são os dias da igreja na terra. Ele diz que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Mas lá ele chama Moisés, ele tira do Espírito que estava sobre Moisés, e ele colocaria sobre aqueles homens, com um propósito. Porque Deus, quando vocaciona alguém, quando Ele enche alguém, quando Ele dá algo a alguém, é porque Ele tem um propósito estabelecido. Se você está buscando mais de Deus, pode ter certeza, Deus vai te encher. Deus vai te encher. Mas pode ter certeza que a partir do momento que Ele te encher do seu Espírito, Ele vai te usar com um propósito específico. Ele vai te usar com algum dom espiritual, Ele vai te usar com algum dom ministerial, Ele vai te usar para algo específico na obra dEle. Creia, o Senhor, quando Ele chama, vocaciona, quando Ele enche, é porque Ele quer fazer algo através desta pessoa. E o Senhor está me dizendo nessa noite que Ele quer encher corações de crentes, Ele quer levantar crentes, Ele quer levantar vidas, Ele quer encher do seu Espírito.
Eu estou com as mãos estendidas, declarando que o Senhor vai levantar pessoas no meio desta multidão. O Senhor vai vocacionar pessoas neste lugar. O Senhor vai levantar homens e mulheres que até então estavam se sentindo de lado, esquecido, mas o Senhor está dizendo: eu te levanto, eu te uso, eu sobressaio sobre a tua vida com o meu poder e a minha unção. Aleluia, aleluia. 70 homens que foram chamados para, junto com Moisés, levar com ele a carga do povo. Está no texto: eles contigo levarão a carga do povo, para que você sozinho não os leves. Queridos, o ministério pastoral, o ministério que o Senhor nos confia, a função que o Senhor nos vocaciona, aquilo que o Senhor nos entrega, se não tivermos a graça de Deus, e aí eu digo daqui do altar até a porta, qualquer função que o Senhor te levantar, se não buscarmos através do Espírito de Deus a força, se não buscarmos através do Espírito de Deus a unção, se não buscarmos através do Espírito de Deus a capacitação, se não dependermos exclusivamente de Deus, sozinho nós não conseguimos. Sozinho você não consegue. Mas é por isso que Deus sempre levanta pessoas. É por isso que Deus sempre levanta homens. É por isso que neste tempo Deus está levantando você. Você pode apontar para esse irmão e dizer: Deus está levantando você. Você pode dizer para essa pessoa: você não está sozinho. Diga para ela, por favor: você não está sozinho. Deus levanta intercessores. Deus levanta mulheres que estão com os joelhos dobrados, se lembrando do teu nome. Deus levanta obreiros que colocam o ombro debaixo da carga e não te deixa sozinho. Deus levanta pessoas para nos auxiliar, para te auxiliar. Deus não te deixa sozinho diante daquilo que Ele tem te entregado. Mas o que eu observo é que aqueles homens, eles tinham que estar alinhados. O profeta Amós disse: poderão andar dois juntos, se não estiverem de acordo. Por isso Deus disse a Moisés: reúna estes 70 homens, porque do mesmo Espírito que está em você, eu colocarei sobre cada um deles. Não havia divisão, não havia contradição, não havia disputa, quem era melhor, quem fazia mais. Não havia competição, o mesmo Espírito. A palavra diz que há um só Espírito. Sabe o que eu quero dizer para a igreja, para mim, para os obreiros, para nós nessa noite? Nós devemos estar no mesmo Espírito. Para que o Senhor opere no nosso meio, nós devemos estar no mesmo Espírito. Para que aqueles homens fossem separados, para que aqueles homens fossem cheios, eles deveriam estar na mesma visão, no mesmo alinhamento, na mesma condição. Eles deveriam estar com o mesmo Espírito que estava sobre Moisés.
E o Espírito que estava sobre Moisés não era outro Espírito, senão o Espírito Santo de Deus, que havia levantado Moisés para aquele propósito, que estava usando Moisés para aquele tempo. Deus levanta pessoas e usa pessoas para um tempo específico, aleluia. Mas para que nós venhamos ser usados por Deus, pelo seu Espírito, nós devemos nos sujeitar a Ele, porque em algum momento outros espíritos vão querer nos seduzir, vão querer nos afastar do propósito, e não tem como cumprir o propósito de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Não adianta ser levantado por Deus, mas se deixar ser levado por espíritos enganadores. E a palavra diz que levantarão espíritos enganadores. Quando permitimos ser enganados por espíritos malignos, nós saímos do propósito para o qual Deus nos levantou. E por isso às vezes vemos pessoas que foram levantadas por Deus legitimamente, mas de repente mudou a cabeça, de repente mudou o curso, de repente as coisas não estavam batendo mais, porque saíram da visão, da direção, debaixo da unção do Espírito Santo. Por isso nessa noite eu, com a autoridade de Deus, eu quero dizer: neste lugar, daqui da parede do púlpito até a parede da porta, é apenas o Espírito de Deus que tem liberdade, que opera, que trabalha, que governa sobre nós. E se tem outro espírito, levante as mãos comigo, na autoridade do nome de Jesus, está batendo em retirada agora. Tinha que ser do mesmo espírito para viver na mesma visão. Aqueles 70 homens foram chamados: vem então para a congregação, vem para o culto. Moisés os chama, os convoca. Quantos homens eram? Quantos homens eram? 70 homens. 70 homens que também seriam cheios. Aleluia. Não adianta querer ser cheio se não for escolhido, porque tem gente querendo fazer aquilo para o qual não foi chamado. Tem gente querendo passar a rasteira nos outros para ocupar posição que não é tua. Não adianta, não queira clamar uma unção que não te pertence, porque na palavra diz que cada um fique na vocação com o qual foi chamado. Na palavra do Senhor está dizendo que Ele mesmo deu, Ele mesmo deu uns para cada cargo, para cada função. E tem pessoas olhando para você, querendo ser igual você, querendo a unção que está em você, mas aquilo que Deus entregou para você, pertence a você. A unção do alto que foi derramada sobre a sua vida, te capacita, te vocaciona para um propósito que Deus iniciou na tua vida. Não queira usurpar aquilo que não é teu, mas fique na posição que o Senhor te chamou, porque esse é o mesmo Espírito que trabalha aqui. Não importa se você rege, não importa se você intercede, não importa se você canta, não importa se você adora, não importa se você prega, se você ficar na porta. O Espírito de Deus levanta pessoas, o Espírito de Deus levanta homens, para que através do Espírito dele os propósitos deles sejam cumpridos. Chama eles para o culto, Moisés. De repente, eles se reúnem e a glória de Deus desce. E quando a glória de Deus desce, irmão Felipe Tailson,
Quando a glória de Deus desce, pastor Renan, o ambiente muda. Quando a glória de Deus desce, a situação muda. Quando a glória de Deus desce, o nosso coração muda. Quando a glória de Deus desce, as coisas não ficam mais do mesmo jeito. Quando a presença de Deus desce, as condições mudam, as situações mudam. Ele diz: eis que eu faço uma coisa nova. Ele estava chamando aqueles homens para fazer algo novo através deles, para que eles auxiliassem a Moisés. E o Espírito de Deus, que estava sobre a vida de Moisés, o líder, para cumprir o propósito de Deus, você precisa estar alinhado com o mesmo Espírito que está no teu líder, porque ele não é de confusão. Deus não é de confusão. Quem chamou foi Moisés, através da direção de Deus. Quem encheu foi Deus, porque não é o homem que enche. O homem pode até separar, o homem pode até escolher, o homem pode até reunir, mas quem enche é Deus. Diga para alguém que está do seu lado: se prepare, Deus vai te encher. Eu sinto Deus nessa casa. Eu sinto Deus nessa casa. Quando o Espírito de Deus veio sobre eles, quando a presença de Deus desceu sobre eles, eles foram escolhidos para aquele tempo. Eles foram separados para viver aquilo. A glória de Deus, quando veio naquele culto, aqueles homens anciãos, autoridades sobre o povo, foram cheios do Espírito e começaram a transbordar do que Deus estava derramando. Porque quando a presença de Deus vem, ela enche a alma, ela enche o coração, ela transborda nos lábios, não tem como ficar quieto. É por isso que de vez em quando a gente vê algum irmão fica em pé, algum irmão levante a mão, algum irmão sapateia, algum irmão sai correndo, outro irmão chora, outro irmão fala em línguas, outro irmão glorifica alto. É porque quando a presença de Deus ela chega, não tem como a gente ficar da mesma maneira. Se a presença de Deus te tomar, apenas deixe o Espírito de Deus ter liberdade no seu coração. Aqueles homens começaram a profetizar. O Espírito que estava sobre Moisés começou a ser colocado por porção sobre a vida de cada um. E eles começaram então a profetizar. Mas aqueles 70 que foram escolhidos, somente 68 estavam. 2 deles, eu falei o nome, Eldade e Medade. 2 deles não estavam na congregação. Eles não estavam na tenda. A Bíblia não diz por quê. Eles não atenderam a convocação, não, eles eram rebeldes. Não, porque eles foram escolhidos como autoridades, como homens de reputação, como lideranças. Eles estavam entre os escolhidos. E eu disse aqui, não adianta querermos trazer para nós aquilo que não nos pertence.
Não adianta querer trazer para nós aquilo que não é nosso. Não adianta querermos fazer aquilo que Deus não nos mandou fazer. Senão a gente vai cometer aquele pecado dos 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, apresentar fogo estranho. Eles estavam no lugar certo, mas a forma como eles foram se apresentar diante de Deus, Deus os reprovou. O que importa é estar entre os escolhidos. E eu quero dizer para cada um de nós que aqui estamos, que nós não estamos mais na velha aliança, que era somente os do altar, que era somente uma porção, era somente um tempo. Nós estamos na dispensação do derramamento do Espírito. Você foi escolhido para este tempo. Você foi escolhido para esta hora. Você foi escolhido para ser usado por Deus, para receber do Espírito de Deus. 2 homens estavam entre os inscritos, mas não estavam no lugar. Só que mesmo eles não estando no lugar, Moisés se esqueceu, Josué não chamou, alguém não gritou por eles, não ligaram para eles, não mandaram um WhatsApp para eles, não viram eles, mas quem os chamou viu. Quem os separou, viu. Quem os levantou, sabia quem eles eram. Tem gente que acha que a vida do crente tem que ser igual comercial. Quem não é visto, não é lembrado. Eu quero dizer para você, você já foi visto por Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus já te viu. Deus já te escolheu. Você não está aqui no altar, mas você também recebeu do Espírito de Deus. Você não está aqui com o microfone na mão, mas sobre a tua vida também é derramada uma unção. Você não tem a oportunidade para pregar, mas você também recebeu a unção para pregar. Você não precisa estar na posição que o homem pensa que você tem que estar. Essa palavra é de Deus para você, porque o que importa é você ser cheios do Espírito. Aonde você estiver, Deus vai usar a tua vida. Tem pessoas esperando uma oportunidade para então fazer algo. O Senhor está dizendo, aonde você estiver, faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não precisa você estar com este microfone, não precisa você estar reunido na igreja, mas às 24 horas do dia, o Senhor quer usar você aonde você estiver. É no louvor, é na intercessão, é na oração, é no evangelismo pessoal, é na pregação, é através do seu testemunho. O Espírito de Deus, Ele é derramado sobre a tua vida para uma vocação específica. Para uma vocação específica. Aqueles 2 homens não estavam no lugar, na congregação. A Bíblia diz que eles estavam no arraial. É enfático o texto dizer que eles estavam entre os inscritos, mas não tinham ido juntamente com os demais. Mas mesmo eles não estando juntamente com os demais, não foi impedimento para que Deus os usasse aonde eles estavam. Porque lá onde eles estavam, pastor Dário, lá no meio do arraial, não era o lugar propício, porque o lugar onde a glória se manifestava era na congregação, era na porta da congregação. Mas onde eles estavam, sobre eles pesava uma unção, sobre eles fora derramado um poder, sobre eles fora derramado um espírito excelente, não um espírito qualquer, mas sobre eles foi derramado o Espírito de Deus. Não importa se você não está
no lugar que alguém disse que você deveria estar. Porque tem pessoas preocupadas com o lugar físico, com a posição, preocupado com o cargo, preocupado em ser visto, em ser lembrado. Eu venho com uma palavra de Deus para você. O Deus que viu você, o Deus que chamou você, é o Deus que usa você aonde você está. É o Deus que coloca uma palavra nos seus lábios. É o Deus que abre a sua mente, o seu entendimento. É o Deus que abre a sua visão. É o Deus que te capacita para que você, estando na igreja, estando na praça, estando na rua, estando em casa, estando entre amigos, estando entre familiares, Deus te usa, te levanta, te capacita, te coloca em posição de destaque, para que os outros vejam a unção que é derramada sobre você. Deus está derramando a unção dele sobre você. Eu quero perguntar nessa noite: quem aqui tem o desejo de receber mais do Senhor? Levante as mãos. Coloque-se em pé. Fique com as mãos levantadas. A notícia que eu tenho para você é que o Senhor hoje não vai encher só 70. A notícia que eu tenho para você hoje é que o Senhor não vai encher só 120. A notícia que eu tenho para você hoje é que o Senhor vai derramar sobre todos nós. A notícia que eu tenho para você hoje é que o Senhor vai dar dons espirituais para nós. Porque quem dá dons é Ele, quem batiza no Espírito é Ele, quem dá línguas estranhas é Ele, quem dá visões é Ele, quem dá profecia é Ele, e Ele está pronto para derramar sobre você o dom que você busca, a unção que você busca, esse revestimento que você precisa. Feche os teus olhos, eu quero orar junto com você. Apenas feche os teus olhos. Aleluia. Aleluia. O Senhor está passando por aqui. O Senhor está passando por aqui. O Senhor está passando por aqui. Ele está sondando corações. Ele quer mudar as motivações. Ele quer transformar os pensamentos. Ele quer colocar do seu espírito. Ele quer colocar do seu espírito. Porque todo espírito que quer agir de forma contrária, ele já não tem mais liberdade em nosso meio, porque o único que tem liberdade neste lugar é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, Ele está levantando, o Espírito de Deus, Ele está te enchendo, o Espírito de Deus, Ele está te capacitando, o Espírito de Deus, Ele está tirando do seu coração as dúvidas, as frustrações. Ele está tirando do seu coração aquilo que minava as tuas forças, as palavras que foram proferidas, que são contrárias àquilo que o meu Deus já falou ao teu respeito. Nessa noite Ele renova as tuas forças. Nessa noite Ele renova a tua alma. Ele renova o teu coração. Ele renova você. Porque você vai continuar caminhando, você vai continuar progredindo, você vai continuar na presença do Senhor, estando aqui na igreja, estando aqui no altar, estando aí no departamento, ou aonde você estiver, você é alvo da presença de Deus. Você é alvo da unção do Espírito de Deus,
que está descendo sobre a tua vida nesta noite. Está descendo sobre a tua vida nesta noite. Você é alvo da unção que despedaça todo jugo, da unção que capacita o incapacitado, da unção que escolhe quem o homem não escolheu, da unção que escolhe para confundir as coisas sábias, porque Ele diz que Ele escolhe as coisas que não são, para confundir aquelas que são. Ele escolhe as coisas desprezíveis para confundir. Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele me escolheu, e eu estou dizendo para você nessa noite que Ele escolheu você. Ele escolheu você. Com a mão no teu coração, pare de dar ouvido a espíritos contrários. Você é escolhido por Deus. O Senhor te escolheu, e sobre a tua vida há uma promessa, sobre a tua vida há uma marca, sobre a tua vida há uma unção, sobre a tua vida há um Espírito sendo derramado nessa noite. Então levante as suas mãos e glorifique e exalte e aplauda o nome de Jesus essa noite.